Meu nome é Anderson Nunes, eu sou criador do programa Expert Mechas. Vamos entender um cabelo desse. A cliente chegou, tá? E é um cabelo que ela queria muito, hair contorno, tá? O que é hair contorno? É uma quantidade de cabelo onde valoriza o contorno da cliente, tá? Anderson, é uma base loiro escuro, é uma base na altura de 1,6. Eu consigo entregar um cabelo desse perolado que ela me pediu? Consigo. Consigo por quê? Porque eu vou subir 3 tons com esse cabelo. E o que está mostrando nesse cabelo? Explosão de pontas. Olha como as pontas dela está praticamente 100% loiro. Explosão de pontas. Outra coisa que você vê nesse cabelo, para quem às vezes está com dificuldade de enxergar, toda a parte do cabelo dela de trás, aqui no cabelo dela, eu vou colocar a boneca aqui para vocês verem. Toda essa parte de trás do cabelo dessa modelo que está aí aparecendo na foto, toda essa parte traseira, a posterior do cabelo, está com muita profundidade. O que significa profundidade, Anderson? Profundidade. Por que a gente tem medo do oceano? Porque o oceano é profundo, o oceano é escuro, o oceano ele é muito profundo, então tudo aquilo que é escuro você tem medo, tanto que a gente sente mais medo à noite do que de dia. Por quê? Porque de dia você vê luz, de noite você não vê luz. Então profundidade quer dizer o fato de você ver um fundo escuro nesses cabelos. E é isso que ela pediu. Ela falou: Anderson, eu quero um cabelo que não tem problema a minha frente ficar iluminada, mas eu não quero que a minha raiz fique muito clara desde cima. Eu quero que esse efeito vai descendo natural. Esse cabelo me mostra que eu preciso fazer contornos que vai contornar o cabelo dessa minha cliente, tá? Então, toda a parte da cabeça no contorno, eu preciso de deixar ela mais em evidência. Tanto que você pode ver que da frontal dela, então da franja para frontal toda aqui, esse cabelo vem muito iluminado, preservando a profundidade deste cabelo, beleza? Vocês conseguem perceber isso? E o que acontece nesse cabelo? O que a gente fez nesse cabelo? Nesse cabelo que foi feito no curso ontem. A gente fez desenhos de mechas nos contornos aqui embaixo. Por quê? Porque esse contorno embaixo é o que está aparecendo essa foto da frente dela. Tá vendo aquele volume de loiro que está vindo daqui, que está aqui nela? É o volume que está aqui no cabelo dela. É os contornos mais marcados. Então é aquilo ali, eu deixo pouca profundidade. O que significa deixar profundidade? Deixar profundidade é o tanto que eu vou desfiar aquele cabelo. É o tanto de mecha que eu vou desfiar ou não. Isso significa profundidade. Então, num cabelo igual aquele, eu faço uma valorização de contorno, eu sobrecarrego meus contornos, então eu venho e deixo meus contornos realmente marcados, eu separo os meus contornos e desfio pouco esses contornos para quando essa mecha que está aqui atrás, quando ela tiver o movimento de jogar para frente, essa mecha ela vai ter uma grande quantidade de cor, um grande volume de cabelo, fazendo com que eu não tenha que desfiar muito este contorno, tá bom? Então eu não desfio tanto esse contorno, por quê? Porque eu quero mais volume naquele cabelo, beleza?
Beleza, Anderson, então eu fiz. Quantos contornos eu vou fazer? Depende de cada cliente é uma cliente. Então tem cliente que você vai fazer um contorno, tem cliente que você vai fazer 2 contornos, tem clientes que você vai fazer 3 contornos, tem clientes que você vai fazer o contorno sem desfiar, tem cliente que você não vai desfiar contorno. Tem cliente que você não vai desfiar contorno. Tem cliente que você vai fazer simplesmente um contorno. Ah, Anderson, mas a minha cliente, ela vai fazer uma micromecha. Ah, eu vou aparecer. Vai aparecer uma foto dessa. Então, só para vocês entenderem. Fiz o meu contorno do lado de cá. Fiz o meu contorno do lado de cá. Faço cada contorno porque cada cabelo, quando cair, cada cabelo vai cair de um lado, certo? Deixa eu prender isso daqui, gente, para não confundir vocês. Então, prestem bem atenção. Fiz o meu contorno de um lado, fiz o meu contorno do lado de cá, porque vai ser essas mechas que vocês estão vendo com muito volume vindo daqui no cabelo dela. Essas mechas é o contorno traseiro, tá? É o contorno de trás. São essas duas mechas que estão aqui, são os contornos. Quanto de contorno? Depende, cada cliente é uma cliente. Então, se esse contorno está com muita mecha aqui, significa que esse contorno foi pouco desfiado. Então, ele não tem quase profundidade nenhuma. Significa que esse contorno, a gente não tirou fitas e slices ou fitas em zigue-zague. Então, significa que ele não tem alto contraste, porque não tem nenhuma fita escura. Então, isso significa que a mecha foi mais inteiriça, pouco desfiada, tá? Isso é fazer uma leitura de um cabelo. Beleza, Anderson. E aí, o que acontece? Você fez os contornos, digamos que eu coloquei naquele cabelo 2 contornos, pouco desfiado. E aí eu vim fazendo a minha construção da minha mecha, subindo a minha cabeça, a posterior do meu cabelo. Anderson, muito volume de cor nas pontas, certo? Certo. Significa então que o Anderson não quis deixar nenhum tipo de transparência, não deixei nenhum intervalo entre as mechas. A única coisa que o Anderson foi construindo nesse cabelo foi a profundidade do desfiado. O desfiado do Anderson foi ficando profundo, porque as pontas daquela cliente, ela está praticamente 100% loira. Então, isso também significa que toda a parte dessas laterais do cabelo dela, olha para você ver como todas as laterais na frontal, essa parte aqui do cabelo, vem mais iluminada. Significa que eu desfiei mais o meio do meu cabelo do que as laterais, tá? Subi fazendo essa construção. Então, o que significa isso? Desfiei, fiz desfiado, desfiei bastante para eu conseguir deixar esse cabelo com uma profundidade atrás, tá bom? Anderson, e essa mecha de cima? Desfiei também. Observa para vocês verem como está bem natural. Por quê? Porque hoje está em alta o alto contraste, é onde você vê o escuro do cabelo, o escuro do claro do cabelo, tá bom? A gente vai entendendo e definindo desenhos. Beleza, a gente vai ter uma aula só de contorno, viu, gente? Então, vocês não precisam ficar preocupados que vai ter uma aula só de contorno. Anderson veio criando um contorno e fez um contorno bem aceso na frente dessa cliente. Se vocês perceberem, a franja dessa cliente, ela está muito parecida com o contorno de baixo. Qual que é a semelhança?
pouco desfiado, quase nada de desfiado, pouca profundidade, aonde tem contorno, aonde que valoriza o rosto, aonde que tem os pontos chaves daquele cabelo. Então, pouco desfiado significa que eu desfiei pouco aquele cabelo. Significa que essa frontal foi pouco desfiada, praticamente nada desfiado. Por quê? Para ter muito volume de cor nesse cabelo. Então, observe que a franja dessa modelo está muito acentuada. A franja está bem marcada, está bem aparente. Então, a franja dela foi pouco desfiada, só trouxe naturalidade no início da raiz. Da mesma forma que o meu contorno das laterais. Porque isso também é contorno. Isso também vai fazer o desenho da mecha, de uma mecha, descer encontrando na outra. Observa que o que vem debaixo da orelha dela segue junto com o desenho da minha boneca, da minha franja. Olha a minha franja da boneca. Isso segue junto. Então isso é um contorno. Ah, Anderson, mas e aí? Esta parte de cima também vai ter uma profundidade maior. Isso significa que eu vou ter que desfiar mais o meu topo dessa cliente. Isso significa que eu vou fazer, Anderson, mas que cor que você usou? Qual que foi a tonalidade? Que cor que você esfumou? Não, a gente está entendendo desenhos de mecha, tá? Não é, a gente não está falando sobre tonalizante, a gente está lendo o desenho da mecha. Quantos contornos que você fez? Gente, cada cliente é uma cliente. Você pode criar o contorno com 3 papéis, 4 papéis, desse ano, sem desfiar, depende daquilo que a sua cliente trouxe, daquilo que ela trouxe com você como referência. O que você precisa de saber e o que você precisa de entender é que se você desfia muito, você traz muita profundidade. Se você desfia pouco, você deixa uma mecha mais marcada. Se você tira a mecha em slice, você dá contraste. Então é isso que a gente vai ver, tá? O que eu fiz, aquilo ali, o que o Anderson reproduziu naquele cabelo exatamente, não é. O interessante é, para você saber ser referência, você tem que entender desse processo, o que é profundidade, o que não é, para você conseguir reproduzir, tá bom? Deixa eu passar uma outra foto para vocês entenderem. Beleza, a gente tem 2 cabelos loiros aí também, 2 cabelos diferentes, 2 cabelos de revista, se você olhar. Pode passar, Pedro. 2 cabelos loiros e 2 cabelos de revista. Olha, lindo esse cabelo. O que vocês acharam desse cabelo? Me conte aqui nos comentários o que vocês acham desse cabelo. Galera, quem estiver gostando dessa live, pode mandar para o convidar, que ainda dá tempo da gente entender esses desenhos, tá? E quem tiver pergunta para fazer sobre esses cabelos, pode mandar também na nossa caixinha de perguntas. Cabelo Anderson, como que eu defino o desenho desse cabelo? Vamos começar com atrás desse cabelo. Deixa eu desembaraçar o meu cabelo, a minha modelo. Eu comprei uma boneca loira, mas aí não dá pra ver direitinho. Então vai dar pra ver aqui. O Pedro até falou, por que você comprou uma boneca loira se você... Mas tudo bem. Faço uma divisão simples, não preciso de fazer uma divisão cabulosa de difícil para uma mecha que eu posso trabalhar totalmente em linha reta, não preciso de trabalhar de uma forma que não seja em linha reta. Então, o que esse contorno? Observem que aqui debaixo do cabelo dela, observem aqui exatamente embaixo do cabelo dela, ele tem levemente uma mecha que você vê uma fita mais inteira, mas não está marcado em relação às outras. Por quê? Porque ela tem muita mecha, é muita mechinha fina, mas por isso que não deixa a mecha marcada. Se tivesse mais profundidade, esse cabelo teria um pouco mais marcado, tá? Então observem isso.
que em alguns pontos assim a gente vê alguns rajados assim de umas fitas mais inteiriças. Então, como que a gente faz esse tipo de contorno? Como que a gente define um tipo de contorno desse? Eu gosto de fazer contorno quando eu estou fazendo mechas igual dessa cliente. Eu gosto de fazer mechas assim, da seguinte maneira. Eu pego minha cabeça, né, principalmente, só se a nuca dela tiver uma nuca muito bagunçada, não for retinha, não for limpinha, mas se ela tiver uma nuca bem limpinha, como a mecha é bem próxima da raiz, eu gosto de tirar um dedo mais ou menos, um dedo e meio de fita. Aqui eu vou tirar menos, porque eu não estou nem enxergando direito essa modelo. Deixa eu baixar a cabeça dela um pouco. Isso. Perfeito. Eu tiro um dedo. Eu tiro um dedo do lado de cá também. E eu tiro um dedo do lado de cá também. Isso vai ser os meus contornos criados em fitas finas. Então, vão ser fitas finas. A gente chama de... Você pode chamar... Eu sempre falo que eu vou colocar uma fita inteira, tá? Então, para ficar mais tranquilo da gente pegar mesmo. Então, o que eu faria nesse cabelo? Para criar aquele mesmo efeito, eu pegaria essa mecha, eu dividiria ela em duas fitas, tá? Para eu ter uma fita mais fina, para eu ter uma descoloração perfeita, para eu não ter que repassar produto. Então eu iria pegar essa fita, eu iria colocar o papel bem próximo da fita aqui embaixo e depois da fita em cima. Não ia deixar transparência para essas duas fitas ficar muito bem descolorida. Então essa fita inteira eu ia descolorir, mas eu ia colocar dois papéis. Essa fita inteira eu ia descolorir, também ia colocar dois papéis na diagonal, porque é aonde que fecha. Nesse cabelo, vocês podem reparar que ele não é um cabelo 100% descolorido. Ele tem profundidade, tem cabelo natural ali, tá? Então esse cabelo, gente, ele é um cabelo que a gente faz uma montagem deixando uma profundidade, não deixa uma profundidade muito marcada, mas eu deixo uma profundidade, uma transparência... Ah, muito obrigado, Pedro. Eu deixo uma transparência muito fininha, muito fininha, muito fininha mesmo. É tipo assim, uma linha de transparência, uma linha de intervalo, e venho e faço esse desfiado. Esse desfiado, o meu pente vai parar lá para eu conseguir aproximar muito bem da raiz. E esse cabelo eu vou fazer toda a aplicação da raiz às pontas. Por quê? Porque aquele cabelo ele tem uma explosão praticamente de raiz às pontas, tá? Levemente a raiz é mais natural, mas é um cabelo que tem uma explosão de raiz às pontas. A minha construção daquele cabelo para eu ter um resultado igual aquele é uma construção que a gente faz fazendo o seguinte: se eu deixei a primeira mecha um intervalo, a minha segunda mecha não vai ter intervalo. A minha segunda mecha vai ter só o meu desfiado, tá? Então eu faço duas mechas fazendo uma aplicação de desfiado de raiz até pontas para eu ter aquele desenho, para eu ter aquele efeito naquele cabelo. Não é mecha costurada, é uma mecha desfiado de meio para raiz, dois papéis de desfiado meio para raiz, um intervalo pequeno. Anderson, e a construção do seu contorno? Da mesma forma, foi feito isso no cabelo inteiro. Não é difícil reproduzir um cabelo daquele, que é um cabelo baby blonde, que é um cabelo que você consegue ter um resultado de um loiro muito bonito, justamente porque é você fazer a leitura e saber como que você vai entregar o resultado para aquela cliente. Essa mecha é uma mecha muito legal de você ver, é uma mecha para morena.
É uma mecha que a gente já consegue ver ponto de luz, é uma mecha que a gente consegue ver iluminação na frontal, é uma mecha que você consegue ver ponta carregada, mas você não vê todas as pontas carregadas. Morena iluminada não pode ver todas as pontas carregadas, você não pode descolorir todas as pontas de morena, senão você perde profundidade. Morena iluminada, você consegue fazer uma construção rápida, uma construção bonita e uma construção que você vai entender o desenho da mecha. A morena iluminada tem que ter muita profundidade. Morena iluminada não gosta de mecha na raiz, tá? Principalmente essas morenas que vocês veem, as morenas mais pedidas. As pessoas que querem mecha na raiz são as morenas que são um retoque de raiz, porque elas acham que colocar a mecha na raiz vai cobrir o branco. Não é esse o efeito, tá? A morena iluminada que quer um efeito... Então, uma dica para você que quer trabalhar com morenas iluminadas e uma informação importante aí para você. Você quer ser referência em mechas e trabalhar muito com morena, não deixe uma morena com fundo amarelo, não deixe uma morena com aquele cabelo laranja ovo, a não ser que ela te peça, o que é muito difícil. E outra coisa, não coloque mechas na raiz de uma cliente morena iluminada, tá? 90% das morenas iluminadas não quer que mude a cor da raiz. De forma alguma ela quer que mude a cor da raiz. Então você precisa entender isso, tá? Você precisa entender como você vai criar essa profundidade. Como que você vai... Você lembra o cabelo que eu entreguei? Que é um cabelo... Olha o cabelo que eu fiz essa montagem ao vivo para vocês. É um efeito muito parecido com aquele cabelo. Olha a franja desse cabelo. Como ele está iluminado, como ela não era uma cliente... Ela não ia estranhar. Por quê? Olha a sombra que tem nesse cabelo. Olha aqui o tanto de sombra que tem nesse cabelo e o tanto de luz que tem nesse cabelo. É disso que a gente está falando. É a mesma coisa daquele cabelo que o Pedro fez montagem. Olha para você ver. Você vê sombra, cabelo escuro. Você vê luz, tá? Então você vê profundidade e você vê mecha clara. Isso contrasta. Olha que bonito que fica o desenho dessa mecha. Olha a jogada desse cabelo. E olha, é um cabelo em boneca, hein? Olha para você ver. Que cabelo mais lindo. Olha as pontas valorizando. Olha a profundidade da raiz dela atrás. Conseguem perceber? Então, isso é você fazer a leitura desse cabelo. Então, onde que você posiciona a mecha nesse cabelo, por exemplo, que foi o mesmo efeito do cabelo da Paloma? Como que você posiciona? Você posiciona mecha escura, porque aqui não tem tanto iluminação, e por cima vai vindo o iluminado na frontal dela. Então você tem que entender aonde que tá os pontos de luz daquele cabelo que você está vendo, para ver onde que você vai iluminar. Como que você vai iluminar, se vai ser um contorno, se não vai ser um contorno. Então é isso que eu estou definindo com você. Como que você vai definir o desenho desse cabelo? É um cabelo que você vê claramente que a iluminação do cabelo dela está na altura da sobrancelha. A altura da sobrancelha. Tá vendo a franja dela na altura da sobrancelha? Você vê contorno no cabelo dela embaixo? Vê contorno no cabelo dela embaixo. Você vê no cabelo dela um contraste no contorno, vê um contraste no contorno. Então, nisso daí, a gente já sabe que esse cabelo teve slice e teve mecha quebrada no meio, porque eu vejo uma parte clara, eu vejo uma parte escura, eu vejo uma parte clara, mesmo na parte de baixo, tá? Então isso é uma coisa fácil da gente entender. Anderson, eu vejo profundidade nesse cabelo porque eu não vejo o cabelo todo carregado de mecha. Então já dá pra gente saber que teve intervalos no meio das mechas, na construção das mechas, foi mechas que teve intervalos. Então são mechas que, por mais que o Pedro desfiou aquele cabelo, o artista tá ali, daqui a pouco eu chamo ele. Tô brincando. Por mais que o Pedro veio e costurou a mecha, desfiou a mecha,
e ele fez quebra no meio, Anderson, e se eu quiser, ao invés de eu fazer slice, eu faço um zigue-zague no cabelo e eu tiro a parte de cima? Não tem problema. Essa mecha, inclusive, não foi slice, foi zigue-zague, não foi, Pedro? Ponto de luz? Foi slice? Slice. Foi slice, não foi zigue-zague. Então, foi mechas quebradas no meio. O que significa mecha quebrada? É aquele efeito que você quebra a mecha de uma certa consideração. Você quebra uma mecha e você tem duas mechas claras. Por quê? Porque o contraste delas vai fazer a mecha escura aparecer, vai fazer a mecha clara aparecer. Só que eu posso montar um cabelo todo desse jeito? Não pode. Se você for parar para pensar, se você montar, vai ser um cabelo com muito contraste. E ele não vai ter volume de ponta. Então você precisa de colocar uma mecha que seja um desfiado inteiro. Então eu preciso de colocar nesse cabelo uma mecha que tenha um desfiado para eu ter volume de cor daqui para baixo, porque senão eu vou ter muito contraste. Eu tenho muita intervalo, uma mecha clara, um intervalo escuro, uma mecha clara. A próxima mecha, eu deixo um intervalo, uma transparência, eu faço slice de novo, vai ficar muito zebrado aquele cabelo. Não vai ser um cabelo bonito, a cliente provavelmente ela vai achar muito marcado. Então você precisa de colocar esse volume na mecha para você ver esses intervalos quando a mecha vai subindo. Então observa para você ver esse contorno. O Pedro fez processo de luz e sombra nesse cabelo. O que é luz e sombra? Onde eu vejo luz, eu também quero ver sombra para essa luz aparecer. Luz e sombra. Tiro o meu contorno. Deixa eu pegar mais cabelinho aqui, que essa orelha dela está muito pequena. Luz e sombra. O que eu posso fazer aqui? Triângulo invertido. Eu deixo esse cabelo para ser a minha sombra. O que isso significa? Significa que eu não vou escurecer, que eu não vou clarear esse cabelo. Eu vou deixar essa mecha mais escura. E deixo essa frente e desfio para ser a minha luz. Por quê? Por mais que eu vou desfiar, só que eu tenho uma quantidade boa para ser luz nesse cabelo. Então eu consigo colocar luz e eu consigo colocar sombra nesse cabelo. Quando um aparece no outro, inclusive já foi montado aquele cabelo aquele dia dessa forma. Quando eu consigo colocar um no outro, eu consigo fazer essa diferenciação do que é sombra e do que é luz. No cabelo da minha cliente, eu consigo ver isso naquele cabelo. Eu faço a minha montagem criando luz e sombra nesse cabelo. Eu posso fazer isso em toda a minha frontal. Deixo a minha sombra e deixo a minha luz. Vou deixar a mecha que vai clarear o rosto dela. Luz, sombra, luz, sombra. E geralmente isso vai estar um sobreposto ao outro, onde você consegue ver as marcações. Beleza? Super fácil, a gente vai entendendo ler cabelo. Como que eu faço franja? Sempre você pensa na franja da sua cliente de acordo com... Um pouco você vai conhecer a pessoa, ela vai te falar. Quer muita mecha, não quer muita mecha? Em morenas, sempre cria profundidade. Por que você sempre deve criar profundidade? Aqui, inclusive, já está até a mecha praticamente toda descolorida, porque ela é morena, né? Por que você tem que criar profundidade?
para esse cabelo que subiu desfiado descer sombreando, tá? Ele vai descer dando profundidade, deixando aquele cabelo não marcado. Quanto de cabelo que eu vou pôr? 1, 2 contornos? Depende da foto que ela vai te mostrar. Olha para você ver o cabelo quando ele desce escuro, o tanto que ele desce trazendo naturalidade. Olha o cabelo, tanto que ele desce trazendo naturalidade. Agora eu vou desfiar o mesmo cabelo, vocês vão ver a mesma mecha, só clara. Olha a mecha toda clara marcada. Quando eu volto o meu cabelo escuro, que foi o cabelo que foi iriçado desde a primeira vez, essa mecha não está mais marcada. Essa mecha, ela está trazendo naturalidade. Logo, a cliente não acha que ela está tão acesa na frente. Desenho de mecha para morena. Estão achando difícil? Vamos lá? Ah, esse cabelo é o cabelo castanho que foi feito ontem. Ah, pulou. Cabelo castanho que foi feito ontem também. Cabelo marinheira de primeira viagem. Marinheira de primeira viagem. Marinheira de primeira viagem. O que eu vejo nesse cabelo? Muita naturalidade. O que eu vejo nesse cabelo? Uma raiz muito natural. O que eu vejo nesse cabelo? Profundidade, tom claro, fundo de clareamento 6. Não passou do fundo de clareamento 6, tá? Se ele estiver parecendo que está um pouco mais claro, é por conta de ring light. Fundo de clareamento 6. Não passou do fundo 6, tá? Montagem de mechas. Zero contorno. Não tem contorno nesse cabelo. Não tem marcação no cabelo embaixo. Não tem marcação no cabelo na frente. Muita profundidade, igual eu já falei. Mas muita profundidade mesmo. Para essa pessoa, necessariamente, não foi deixado intervalos. Por que não foi deixado intervalos nesse cabelo? Porque o cabelo dela era natural, todo natural. E se deixasse o intervalo pela cor que ela queria, porque pessoalmente, gente, ficou muito natural. Aí na foto, às vezes, pode até estar parecendo que não está tanto, mas está muito natural. Então, se a gente deixasse um intervalo, o que é um intervalo? É a transparência. Deixa eu montar do lado de cá agora. Vocês vão entender. Que eu já desfiei o cabelo da mulher inteiro. E esse cabelo fica soltando. Intervalo, gente, é quando eu tiro uma mecha, por exemplo, essa mecha, digamos que eu vou desfiar, e eu tiro essa mecha aqui para deixar um intervalo, a minha transparência, né? O meu intervalo mesmo de mechas. Quando eu deixo esse intervalo, se eu deixasse esse intervalo nesse cabelo que era muito pouco, ela ia sair, ela nem ia ver a diferença. Então, o combinado foi, né, desfiar muito para trazer muita profundidade. E o desenho do cabelo dela, gente, foi todo feito na diagonal para a gente fazer uma construção sempre levando o pente da seguinte maneira. Desta forma, como eu crio uma diagonal para eu desfiar muito, eu desfiei, mas eu desfiei muito esse cabelo. Sabe por quê? Porque tudo isso que está aqui vai descer escuro. Tudo isso vai descer escuro. Tudo que está no papel vai ficar claro no fundo de clareamento 6, tá? Não passou do fundo de clareamento 6. E o que acontece? Quando eu faço o desenho da minha mecha com pente inclinado, eu entendo que esta parte aqui, ela tem menos cabelo do que essa parte aqui. Então, essa mecha fica mais iluminada, olha para vocês verem. Como que aqui está com mais cabelo do que aqui. Automaticamente, você constrói um desenho iluminando já aquele cabelo assim. Então, ela vai ter uma iluminação naquele cabelo assim.
e trazendo profundidade no meio desse cabelo. Justamente porque eu inclinei o meu pente diferente. Eu inclinei o meu pente, claro que foi esfumado, foi tonalizado, né? Isso não muda o processo do esfumado. Mas quando eu faço a montagem desse cabelo todo, desfiando muito, deixando muita profundidade, fazendo o desenho do meu pente com o meu pente nessa diagonal, levando todas as mechas dessa forma. Pedro, esse pente podia ser um pentinho melhor. Tá muito ruinzinho. Pega ele pra mim, que ele tá queimado. Deixa eu fazer. Pedro vai pegar um pente ali melhor pra mim, pessoal. Arrasou, Pedro. Por que eu tô falando isso? O tanto de desenho de mecha, porque tudo isso a gente mescla, né? A gente vai mesclando as técnicas, porque cada pessoa tem uma... Então, o que acontece, gente? Você tem que entender sobre como a gente faz o desenho. Lê o cabelo. Qual que é a posição que eu vou deixar meu pente? O que é profundidade? O que não é profundidade? O que é sombra? O que é luz? O que é contraste? Sabe isso que você precisa de entender? O que é alto contraste? O que é baixo contraste? Igual esse cabelo aí tem baixo contraste. Por quê? Porque o fundo da cor natural, a cor natural dela subiu 1, 2 tons do cabelo dela, na verdade. O cabelo dela já é um castanho claro, esse cabelo estava de um 6 para o 7, ele não chegou, ele não saiu do 6, foi tonalizado na altura de 6. Então, mudou pouca coisa o cabelo dela, isso é baixo contraste, isso a gente precisa de saber, a gente precisa de entender. Então, ser referência em mecha é isso, é a pessoa que não quer nada de mecha, querer vir até você, porque ela vai saber. Depois vocês podem até ver, ela chama essa moça, ela comentou e falou que ela amou, que ela estava com medo lá na foto, tem essa foto no meu perfil, umas 6, eu deixei... eu acho que já tem umas 6 postagens, mas tem essa foto. E ela vai comentar lá que ela estava com medo e que ela amou. Depois vocês olham. Então, só para você ver, ela fez ontem esse cabelo. Então, o que é isso? É você fazer essa construção sem carregar em contorno, porque ela não queria contorno. É você trabalhar com o pente na diagonal, porque quando eu trabalho com o meu pente na diagonal, eu fazendo isso, automaticamente vocês vão ver que aqui, ó, vai subir mais cabelo do que aqui. Observem para vocês verem. Isso significa que aqui vai ter uma mecha mais marcada, o desenho da mecha vai ficar profundo no meio, com mais profundidade, e aqui vai ter mais iluminação, trazendo iluminação para todo o contorno da cabeça da cliente. Foi feito o desenho de mecha nesse cabelo todo dessa forma. A gente foi construindo as mechas dessa forma. Aí, né, desfiou um pouco mais, porque ela queria. A gente não deixou nenhum intervalo, porque senão não ia aparecer nada no cabelo dela. A próxima mecha, a mesma coisa. Iluminação no contorno. A próxima mecha, a mesma coisa. Ai, mas o cabelo é ruim para desfiar. Ai, gente, um probleminha, né? Então, vai levando o desfiado. Anderson, faço minha aplicação até aqui. Nesse caso não foi feito, porque ela queria muito raiz natural. Então a gente já começou aplicando, fazendo todo o processo da aplicação, já esfumando e desenhando aqui para não ficar nada marcado, porque isso daqui tudo, vocês podem ver que a mecha começou a realçar dessa altura. Olha para você ver, a mecha dela realçou da altura aqui, mais ou menos.
Entenderam? Olha essa correção de cor. Prestem atenção nessa correção. Cabelo, fundo de clareamento exposto, mecha costurada, cabelo branco, ponta clara. A minha cliente ela até deixou colocar a foto, porque poucas clientes às vezes não gostam de pôr a foto. Então realmente estava um mix de cor. E aí, gente, esse cabelo também foi feita uma correção e ela teve como resultado esse cabelo. Um cabelo realmente de revista, um cabelo muito incrível, um cabelo muito maravilhoso, onde você vê profundidade, onde você vê correção de cor, onde você vê iluminação na franja, onde você vê ponta clara. Então foi um mix, uma mistura de correção mesmo para conseguir chegar num resultado desse. O que a gente faz numa correção dessa, gente? Você tem que entender o processo. É fácil fazer uma correção dessa? Não vou falar que é fácil, porque não é fácil fazer correção. Mas é possível e é o serviço de mechas que mais paga bem. Porque correção, você está corrigindo o cabelo da pessoa. Para a cliente te largar numa correção, só se ela não estiver na cidade e precisar de retocar. Porque correção de cor, você está voltando a autoestima da pessoa. E correção de cor é justamente isso. É você olhar aquele cabelo e pensar, o que eu vou fazer? Porque elas mostram esse tipo de cabelo. Então você precisa de... Ah, Anderson, eu vou escurecer para clarear. Nossa, mas que trabalho! Escurecer para clarear. Aí, porque você vai escurecer o cabelo para clarear, mas depois de quanto tempo? No mesmo dia? Nossa, não tem jeito. Você vai fechar a cor para clarear a cor. É complicado. Aí você sabe que tem branco. Você vai cobrir o branco primeiro. Na verdade, eu não fiz nada disso. Todo o meu processo dessa correção foi feito criando a mecha e ao mesmo tempo criando a profundidade junto, tá? Que é uma técnica que eu uso muito. Ah, Anderson, mas como que é essa técnica, gente? Ela envolve o chamado sequência de reflexos, que é uma sequência de reflexos que você usa pensando como base as cores necessárias para você criar uma neutralização de tom, para você fazer as mechas negativas, que é a profundidade. Para fazer mecha negativa, gente, é complexo. A gente precisa de entender um pouco de teoria. A gente precisa de entender colorimetria. Porque se o fundo de clareamento da cliente tiver, por exemplo, num 10, você tem que usar algo. Você tem que pensar tanto na base que você tem que voltar a cor, você tem que pensar qual reflexo que você tem que colocar. Então você tem que pensar em várias coisas. Se o fundo de clareamento for 8, você tem que pensar, tenho naquela cor já amarelo, já tenho laranja, qual cor que eu vou usar? Você tem que pensar em neutralizar. Então mechas inversas não é só 6, não é só 7, não é só 5 nem 7, você tem que usar reflexos, tá? Principalmente para voltar a cor. Então isso é teoria, beleza? É uma outra aula de teoria. Mas a construção dessa mecha foi processos de mechas todo desfiado, do mesmo jeito que eu desfio, e todo o meu processo aqui dentro desse cabelo, todos os cabelos que subiram desfiados, esses cabelos foram tonalizados com essa sequência de reflexo, que é a sequência de reflexo para cada cliente para fazer essa correção de cor. Foi tonalizado com essa sequência de reflexo. Quando eu eriço bem esse cabelo e eu consigo clarear bem próximo da raiz, ele traz tudo isso que vocês estão vendo que é de profundidade. Olha como aqui no cabelo dela atrás está bem profundo a mecha. Então isso daqui, ó, só me garantiu essa profundidade no cabelo dela, porque tudo que subiu manchado, toda aquela cor que a gente subiu manchada, ela desceu corrigida, porque foi feito a sequência de reflexos, tá? E os contornos? Os contornos a gente iluminou bastante. Ah, Anderson, mas a mecha por cima, eu vejo uma mecha um pouquinho mais clara. Essas mechas por cima, elas foram costuradas para dar um peso maior para a mecha. Então é isso. Trabalhar com correção de cor envolve você entender um pouco de colorimetria, teoria, não só da montagem em si, né? Ser expert mecha é você saber a cor. Qual cor que eu vou usar?
né? Qual cor que eu vou usar para aquela cliente para eu entregar aquele tom? Qual que é o fundo de clareamento que eu tenho que usar? Isso daí é outra aula, é um outro dia para a gente fazer uma live. Mas na montagem da correção, a grande maioria das correções que eu faço dentro do meu salão, elas necessitam de voltar a cor, porque correção falta profundidade. Então a gente tem que trabalhar com mecha negativa, a gente tem que trabalhar com sequências de reflexos. Então isso é preciso a gente entender a teoria, mas a construção em si da correção não é o maior grande problema, a construção em si. Tá? A questão é você entender como que você vai fazer. Então essa montagem foi feita da mesma forma do outro cabelo, porém o desfiado até em cima, tudo que subiu manchado desceu corrigido, dessa forma. E os contornos foi feito um contorno bem próximo da raiz. Todos os contornos dessa cabeça, tá? Desse desenho. Foi feito um contorno de uma fita bem fininha próximo da raiz, para a mecha sair bem clarinha daqui da frente. 2 mechinhas desfiadas só de raiz em todos os contornos, para dar essa iluminação que deu toda nessa parte de baixo, aqui na orelha. Tudo isso foi feito dessa forma. Mas o descido corrigido foi descido com sequência de reflexo. O canal do Telegram eu vou deixar nos stories para vocês entrarem e conseguirem lá entender sobre esse desenho de mechas, tá bom? Beijo para vocês e até...